Esse era um sermão baseado no Salmo 23, apresentando Cristo como o suficiente sacrifício e o perfeito sacerdote, em que nós temos no Salmo 23 uma abordagem cristocêntrica, né? Então, a exposição desse texto se dará a partir dessa perspectiva. Vamos fazer a leitura do Salmo 23, que nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Santo Deus, nós agradecemos a Ti pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem manifestado por meio do Seu Filho o Seu amor a nosso favor. O Senhor tem manifestado por meio do Teu Filho o perdão dos nossos pecados. O Senhor tem, ó Deus, revelado por meio do Seu Filho a Tua obra de salvação eternamente planejada, realizada pelo nosso Redentor Jesus e aplicada em nós pelo Teu Espírito Santo, que agora em nós habita e sela-nos como pertencentes a Ti e também como garantia de uma salvação que não pode falhar. Abençoa-nos no nome de Cristo Jesus. Abra-nos os olhos do nosso coração. Abra, ó Deus, a nossa mente para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa-nos no nome do Senhor que nós oramos. Amém. Geralmente, quando nós lemos o Salmo 23, a tendência é de fazer uma interpretação e aplicação imediata. Nós começamos lendo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz, como fazendo uma aplicação direta, e nós nos vemos como a ovelha do Salmo 23, né? Bom, embora essa tenha sido uma interpretação e uma prática comum na cristandade, parece-me que esse salmo precisa ser visto como sendo um salmo messiânico, ou um salmo cristocêntrico. E permita-me mostrar ou tentar argumentar por quê. Se você voltar no capítulo 22, porque o capítulo 22, 23 e 24, essa sequência desses três salmos, eles formam um bloco de salmo messiânico. O Salmo 22, ele apresenta Jesus no seu momento de sofrimento, no estágio final, né? No estágio final do estado de humilhação, em que ele agora crucificado, ele está ali sendo humilhado, e ele está sendo exposto à vergonha, a toda a ignomínia. Se você observar o Salmo 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Parece familiar essa declaração? Lembra de quando Cristo estava sobre a cruz e ele então, naquele momento de extrema agonia, quando a sua percepção da ira de Deus recai sobre ele, e ele então clama, ele desabafa a dor, esta agonia. Ainda o Salmo 22, verso 18 diz: Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então nós lembramos lá que despiram o nosso Redentor da sua roupa, que era uma peça única, sem costura, e os soldados então lançaram sortes para ver quem ficaria com aquela peça de roupa, que era um tecido caro. O Salmo 24, ele então agora fala de uma obra consumada, de Cristo agora glorificado, e ele agora está preparado para ascender aos céus e assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O Salmo 24 então fala do Rei da Glória, do Rei que sobe, do Rei que é reconhecido, das portas celestiais que se abrem para receber o Rei glorioso, para sentar-se à destra de Deus. Bom, e onde fica o Salmo 23? O Salmo 23 ele apresenta entre
o estágio final do sofrimento do Redentor, em que ele então recebe a ira de Deus e as agonias do inferno sobre si, no nosso lugar e a nosso favor. E agora nós temos o Salmo 23, apresentando o Cordeiro de Deus, aquele que é sacrificado, aquele que é morto, para que ele pudesse então receber sobre si, no nosso lugar, a condenação que era nossa. Mas ele não somente era o cordeiro, o sacrifício suficiente, ele também era o sacerdote, o ofertante, aquele que suficientemente, de forma perfeita, ofereceria o sacrifício no lugar daqueles, representando aqueles por quem ele estaria ali. Bom, quando nós olhamos a estrutura do Salmo 23, nós vemos do verso 1 ao verso 4, Jesus então sendo apresentado como o Cordeiro, e ele refere-se ao Pai como sendo o bom pastor. O verso 5, o verso 6, nós temos Jesus aqui sendo aquele que entra, que ascende, aquele que está agora tomando assento diante dos seus adversários, e ele reina sobre todos eles, coloca-os debaixo dos seus pés, e ele agora também está diante do Pai, habitando para sempre na presença do Pai. Então essa é a estrutura do Salmo 23. Mas vamos então para a nossa análise. Do verso 1 ao verso 4, nós temos então Jesus sendo apresentado como o Cordeiro de Deus. E a pergunta é, por que ele é o Cordeiro? Primeiro, nós precisamos observar que aqui não é a intenção de Davi apresentar cada um de nós, cada pessoa como cordeiro. É verdade, nós somos tendenciosos a lembrar e a pensar em nós como ovelhas do rebanho do seu pasto, e está correto quando nós pensamos lá em João capítulo 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E é verdade que ele nos chama ali naquele texto de João 10 de rebanho dele. Então lá nós somos apresentados nessa figura de linguagem como ovelhas de Cristo, e somos rebanho de fato de Cristo. Mas aqui neste salmo, especificamente, que é um salmo messiânico, dentro de uma estrutura messiânica do Salmo 22, 23 e 24, o Senhor ele é apresentado aqui como Cordeiro. E aí nós temos pelo menos 2 pontos necessários para pensarmos em Cristo como Cordeiro. Primeiro, nós podemos lembrar de João Batista, quando Jesus se achega a ele ali no Rio Jordão para ser batizado, e no capítulo 1 do Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos a declaração e o testemunho de João Batista no capítulo 1, verso 29, quando ele diz: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João obviamente estava ali declarando que Jesus seria o sacrifício perfeito, de que ele era aquele cordeiro aguardado, que sob a sombra dos tipos do Antigo Testamento, dos sacrifícios veterotestamentários, apontavam para ele, e ele então era a realidade, o antítipo. Ele de fato era aquele que representava a essência, a verdade de todos os símbolos do Antigo Testamento. Então Jesus é reconhecido como o Cordeiro, aquele que é conduzido pelo Pai, aquele que é levado pelo Pai, aquele que é preparado pelo Pai, aquele que é então levado ao sacrifício e entregue para a morte pelo Pai. Se nós ainda lembrarmos lá do Isaías, texto de Isaías 53, texto que fala do servo sofredor, que é um texto claramente messiânico, no verso 6 e o verso 7, Isaías 53, verso 6 e verso 7, a palavra do Senhor diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele Cristo, o Messias, a iniquidade de todos nós. Ele, o Senhor Jesus, foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca.
Assim, nós quando lemos o Salmo 23, nós precisamos pensar aqui que este cordeiro é Jesus. Então é Jesus que vai dizer de forma muito plena, de forma perfeita, o Senhor, e aqui a palavra no hebraico é Yahvé, ou Jeová, dependendo da tradução, a transliteração que você prefere. O Senhor é o meu pastor. É interessante observar que a palavra pastor no hebraico é roi, ou roi, né? Que é a ideia de cuidador, aquele que protege, aquele que sustenta, aquele que provê. E ele diz: nada me faltará. E é verdade, nada faltou ao nosso Redentor. Ele teve todas as coisas, não no sentido de abundância, riqueza, prosperidade, porque ele nasceu em escassez, e o nosso Senhor, ele passou privações, humilhações, sendo o Senhor de todas as coisas, fez-se servo, sendo Deus, fez-se criatura, sendo o Redentor, ele sofreu a condenação do inferno, da ira de Deus, ele sendo então o Consolador, ele sofreu angústias, ele sendo o autor da vida, morreu. Nada lhe faltou para cumprir o propósito do Pai. Ele fez com que todas as coisas se cumprissem nele, para que como o segundo Adão ele pudesse então sofrer no nosso lugar e prover-nos aquilo que o primeiro Adão, nosso pai lá no jardim do Éden, não pôde fazer. Ele pode dizer: nada me faltará. Nada faltará, de fato, nada faltou para o nosso Senhor em termos dele ser consolado. Ele foi exposto a Satanás, e Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, todavia sem pecado. Nada lhe faltou para que fosse consolado também, porque após as tentações, final de Lucas, capítulo 4, quando ele então deixa a tentação do deserto, a palavra diz que anjos vieram e serviram para consolá-lo. O Pai esteve também a guardá-lo, a consolá-lo. O Espírito Senhor também esteve a consolá-lo. E ele então pôde dizer, no verso 2, ele me faz repousar, porque todo alimento, todo cuidado, toda provisão o Senhor recebeu da parte do Pai, para que cumprisse a sua obra. O verso 2, ele fala do alimento que o Cordeiro recebeu, ele diz, ele me faz. Ele está falando do Pai, o Filho está falando do Pai. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. De fato, o Senhor Jesus, ele sendo provado e sofrendo as angústias, os tormentos, o Pai esteve cuidando dele. A vontade do Pai foi seu alimento. Ele diz lá em João 4, verso 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era isso? E olha que o contexto em que ele faz essa declaração, um dos seus discípulos com fome diz, alguém trouxe o que comer? E Jesus então solta, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então ele pôde ser alimentado, e ele diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes, onde há abundância de comida. Ele me leva para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Quando ele, antes de ser preso, ele sobe ao Getsemane e lá ele soa gotas de sangue. Ele entra numa tensão, numa oração em que ele derrama a sua alma diante do Pai e diz, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Logo em seguida ele volta, chama os seus discípulos e ele então vai até um lugar no monte em que ele é transfigurado e ele tem a sua alma consolada para que ele pudesse descer e descendo no monte ele pudesse ser preso, traído por Judas e pela guarda do templo. Então observe bem, nós temos o Senhor Jesus sendo apresentado como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro que resgata as ovelhas desgarradas, conforme Isaías 53, versos 6 e 7 nos apresenta. E ele apresenta também aqui, dizendo que é a vontade do Pai. Mas observe bem, o verso 4 ainda nos revela um aspecto
do ministério e da vida do nosso Senhor como Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. De fato, o Senhor Jesus, ele passou só pelo vale da sombra da morte. Quando ele estava ceando com seus discípulos, e ele disse: vocês não são capazes de beber do cálice que eu hei de beber. Quando ele se retira no Getsemane para orar, ele ora só. Ele estava só. Ele não tinha ninguém para consolá-lo. Ele estava no vale da morte. Ele estava ali exposto à situação de saber que ele padeceria debaixo da ira do Pai. Mas observe bem que, apesar de saber o que ele estava proposto, ele diz: não temerei mal nenhum. E a resposta é muito simples: porque tu estás comigo. Cristo veio para realizar o pacto da redenção, aquele pacto que foi estabelecido antes da fundação do mundo entre o Pai e ele, de que ele lhe prestaria uma obediência perfeita ao Pai, e o Pai lhe daria como recompensa um povo de propriedade exclusivamente sua, exclusivamente seu. E aí a gente entende por que em João 17 o Senhor Jesus, na oração sacerdotal que ele faz no Getsemane, orando em favor de si, orando em favor dos seus, ele diz: Pai, eu não peço pelo mundo, mas eu peço por aqueles que tu me deste. Então, mesmo naquele momento, ele estava orando por aqueles que eram a herança do Pai, que seriam dados como recompensa de sua obediência perfeita, pelo cumprimento de sua obra, pelo alimento que ele estaria recebendo em cumprir a vontade do Pai, para que ele agora pudesse satisfazer o Pai, a ira de Deus, o Pai, para que ele pudesse merecer o perdão, a reconciliação, o favor do Pai, para que ele pudesse então merecer aqueles que lhe foram prometidos mediante uma obediência perfeita. O bordão que conduz e o cajado que disciplina, que castiga, consolam o filho. Consolaram o filho, para que ele pudesse então ter alegria. E Isaías 53 fala que ele teria prazer, a satisfação, veria a recompensa do seu penoso trabalho, conforme diz lá em Isaías 53, do verso 10 ao verso 12. Então nós temos aqui o Senhor Jesus podendo orar este salmo de forma perfeita em todo o seu ministério, podendo apresentar uma obra perfeita como o Cordeiro de Deus. Mas observe bem que este mesmo salmo ainda tem uma segunda figura de linguagem nos versos 5 e 6, onde nós temos um anfitrião gracioso sendo apresentado. Esse anfitrião prepara para o seu hóspede uma mesa e prepara também todos os recursos com bondade e misericórdia. Observe bem o verso 5. Verso 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor Jesus agora, consumada a sua obra, ressurreto, a Escritura nos revela que ele subiu aos céus. A Escritura nos fala que ele agora vitorioso, ele sobe aos céus e toma assento à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora ele governa sobre todas as coisas. O texto de Efésios capítulo 1, nós temos o apóstolo Paulo nos relatando desta posição honrosa e vitoriosa do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, do verso 20 ao verso 23, a palavra de Deus diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, ou seja,
ele agora está sentado diante dos seus adversários. Mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Ele reina, ele é vitorioso, ele está num lugar de honra diante dos seus adversários, e ele está governando, regendo, ele está dominando sobre tudo e todos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo e plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então Cristo, de forma perfeita, se descreve aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, porque de fato Jesus, ele tem o Espírito Santo como cabeça, e ele que é o cabeça batiza o seu corpo com o Espírito Santo, ou seja, ele faz com que o Espírito Santo habite em todos os crentes que são membros do seu corpo. Ele é o Senhor. É por isso que em João 14, nós temos o Senhor Jesus declarando aos seus discípulos antes da sua morte, já prometendo-lhes o que ele haveria de realizar a seu favor e a favor de todos aqueles que o Pai lhe deu. João 14, do verso 1 ao verso 6, a palavra de Deus, ela diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos o Senhor Jesus, ele não somente tomando assento a este lugar de honra, dominando sobre os seus inimigos, recebendo a honra e o refrigério de uma obra consumada, mas ele também prepara-nos lugar, ele prepara-nos aposentos, para que nós possamos então ter acesso a esse lugar que o Pai lhe dá. O Pai que lhe prepara, também prepara para nós, e é por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai para tomar lugar, para receber este lugar que ele nos prepara, se não for por meio da obra dele, do ministério dele. Então nós temos o Senhor Jesus, ele nos declarando. É por isso que Davi, no Salmo 110, falando a respeito do nosso Redentor, esse salmo messiânico, ele disse, o Salmo de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Yahvé a Adonai, ao meu dono: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É isso que o texto nos aponta: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E Cristo, ele os venceu, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele ainda reina, e o seu reino está sendo comunicado e pregado em todos os lugares, porque o seu reino já chegou em todos os lugares. Este reino é inaugurado. Ele soberanamente, a destra de Deus Pai, domina sobre tudo e todos. Nada pode impedi-lo, nada pode frustrá-lo, nada impede o seu governo. É por isso que o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, a palavra de Deus do verso 1, capítulo 1, do verso 13 ao verso 17, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. É por isso que Cristo então diz: o meu cálice transborda. A ira de Cristo está sobre os seus inimigos, dominando-os, subjugando-os, preparando-os para o dia do juízo, em que nós lemos lá no final do capítulo 20, em que ele voltará para julgar vivos e mortos e os condenará ao lago de fogo. Satanás, o grande dragão, todos os seus anjos, o anticristo, os falso profeta e todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. É por isso então que ele encerra agora também, e podemos aplicar mais um texto, que é Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, ainda falando deste reinado de Cristo no céu. Paulo, ele nos revela, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, o que nós devemos fazer enquanto aguardamos a consumação deste reinado, já inaugurado desde a sua ascensão. E ele diz, o apóstolo Paulo nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É por isso que o Senhor Jesus agora, no verso 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Cristo recebeu do Pai toda bondade, toda virtude. Ele mereceu do Pai. Quando nós falamos e oramos por vezes: Senhor, nos abençoe por causa dos méritos de Cristo, às vezes nós pensamos, os merecimentos de Cristo, o que Cristo mereceu por nós, mas falta-nos às vezes um pouco de clareza. A pergunta é: o que Cristo mereceu por nós? Ele mereceu a justiça, ele obedeceu perfeitamente toda a lei, e ao obedecer toda a lei, ele produziu justiça perfeita para merecer a aceitação do Pai, merecer o perdão do Pai, merecer os dons do Pai, merecer as virtudes do Pai, merecer todas as bênçãos preparadas nas regiões celestiais pelo Pai antes da fundação do mundo e que nos são dadas em Cristo Jesus. Tudo isso o Filho mereceu por nós, e Ele mereceu a nosso favor, e é por isso que a bondade e misericórdia certamente nos segue, e seguem Ele, porque é Ele quem nos dará. É por isso que nós podemos então olhar para o Salmo, porque Cristo é o sacerdote perfeito, é Ele quem adentra após ressurreto, glorificado, Ele assenta-se à direita de Deus Pai, Ele como verdadeiro Rei, Ele rege sobre todas as coisas, Ele domina sobre os seus inimigos. Ele como profeta, ele proclama a palavra do Pai, ele nos fala da parte do Pai com autoridade perfeita, e ele como verdadeiro sacerdote, ele intercede a nosso favor, porque ele foi também verdadeiro e suficiente sacrifício para obter-nos o perdão, a reconciliação e todas as bênçãos celestiais preparadas antes da fundação do mundo a nosso favor. É por isso que Hebreus, no capítulo 9, Hebreus capítulo 9, do verso 11 e 12, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 9, 11 e 12: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. O verdadeiro sacrifício está agora como perfeito sacerdote apresentando-se ao Pai, mas pelo seu próprio sangue
entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele agora tem acesso à presença do Pai, à mesa do Pai, diante do Pai, continuamente Ele intercede por nós. É por isso que nós podemos pensar no Salmo 23, do verso 1 ao verso 4, que Cristo é o Cordeiro sacrificado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi preparado antes da fundação do mundo, o Cordeiro que foi enviado pelo Pai para redimir-nos, para resgatar-nos, para comprar-nos pelo seu sangue. Mas Ele também é o sacerdote perfeito, conforme Hebreus nos relata, que apresenta agora um sacrifício do seu próprio sangue, para que Ele possa nos merecer e possa então nos apresentar diante do Pai como aceitáveis, perdoados diante do Pai. O Salmo 23, ele veio merecendo por mim, e ele veio merecendo para mim o amor do Pai, a bondade e a misericórdia do Pai. Ele veio merecendo por mim, porque ele fez como sacerdote e como sacrifício no meu lugar. E ele veio merecendo para mim, porque ele veio nos merecer para si, para que o Pai pudesse dar-nos aquilo que ele conquistou a nosso favor. Ele mereceu por mim, ele mereceu para mim o cuidado do Pai, o amor do Pai, a comunhão e a reconciliação do Pai. E é por isso que nós sabemos, segundo Romanos 8, verso 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora eu posso olhar para o Salmo 23, vendo Jesus nele, vendo Cristo nele, e quando eu olho dizendo, o Senhor é o meu pastor, Cristo, como Cordeiro, Ele é cuidado pelo Pai. E todo o cuidado que Ele recebeu e mereceu do Pai, Ele agora transfere para mim. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E tudo aquilo que Ele mereceu do Pai e recebeu do Pai, em termos de consolo, de cuidado, de provisão, Ele agora nos dá e nos sustenta como um rebanho do seu pastoreio. E Ele diz, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E diverto a justiça do Pai, que Cristo obteve, Ele agora declara ela sobre nós. Nós somos declarados justos. E nós temos agora, por amor do nome dEle, não é por nossa causa, mas Deus é fiel por amor do seu próprio nome. Ele nos perdoa por amor do seu nome, diz Daniel no capítulo 6, no capítulo 9, perdão. Ele então declara que Deus nos escolheu por amor de si mesmo, que nos ama por amor de si mesmo, que nos perdoa por amor de si mesmo, que Ele é fiel à sua aliança mesmo quando somos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele é verdadeiro e justo. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E aí nós temos uma promessa por implicação. Todo cuidado que o Pai deu ao Filho, Ele também entrega para nós. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, não temam, porque eu venci o mundo. Isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso. Quando nós temos o Senhor agora dizendo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nós somos súditos, nós somos hóspedes em um banquete muito maior, daquele que foi preparar-nos aposento, preparar-nos lugar na casa do Pai. Nós somos convidados, nós somos cidadãos celestiais, nós somos peregrinos nesse mundo. E aí nós podemos pensar no aspecto prático. Nosso lugar não é aqui agora, é aqui
num futuro restaurado, mas não é aqui agora. Todas as provações, todo o sofrimento, todo o perigo, tudo o que de pior pode acontecer conosco, o pior que a morte pode fazer contra nós é nos colocar na presença do Pai, é nos colocar na mais íntima presença do Pai. Todo sofrimento, ele faz parte de um mundo amaldiçoado, que está debaixo da queda, porque lá no Jardim do Éden, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que a terra, a criação, suporta e geme a um só tempo conosco, porque nós, embora temos adoção de espírito, Paulo diz no Romanos 8, 23, que nós ainda não fomos adotados no corpo. E é por isso que o nosso corpo padece enfermidades, disfunções e toda sorte de desordem por causa da maldição, e que nós esperaremos o dia do juízo para que esta maldição seja retirada, para que a presença do mal e os agentes do mal sejam retirados e lançados no lago de fogo. É por isso que nós agora podemos usufruir de Cristo, a promessa dele: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos, após dar-lhes a ordem de que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, do verso 20, ele declara: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Estar com Cristo Jesus é algo incomparavelmente melhor. Quando nós vemos o Senhor, então, repreendendo a multidão que após a multiplicação dos pães e peixes começaram a segui-lo por causa de comida, o Senhor Jesus, ele então, abandonado por essa multidão de quase 5.000 pessoas, e permanecem com ele apenas os discípulos, Jesus, em João 6, do verso 66 ao verso 69, a palavra diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra, por essa verdade. O Senhor Jesus, em Mateus 11, verso 28, diz: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso e humilde de espírito. E a palavra dele nos consola. Se você tem tido dificuldade, se você tem passado por temores esses dias, se você tem passado por preocupação e ansiedade, a minha palavra para você é: receba Cristo como seu Salvador. Confie nele, porque ele já sofreu no nosso lugar. Ele já foi condenado no nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, para que pudéssemos nele ter vida, para que nele tenhamos perdão, para que nele e por meio dele recebamos o amor de Deus. Eu te convido a crer em Cristo, a submeter-se a ele, a arrepender-se dos seus pecados e a buscá-lo como Senhor da sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.